Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, a nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Deus que a espiritualidade que nos acolhe, nos ampare, nos inspire e que a nossa consciência nos intua para que possamos, num diálogo, num papo agradável, estudarmos um pouco mais acerca do ensino universal dos Espíritos, entendendo a nossa própria realidade, a nossa origem, natureza e destinação. Hoje começa uma série especial, se assim podemos dizer, onde nós vamos falar da anatomia do espírito, autodescobrimento de sua fisiologia, autoamor do processo de autocura, autorrealização, colocar o nosso universo a serviço do nosso semelhante, e a autoiluminação, a nossa total entrega e integração com a consciência cósmica e com todas as suas formas de expressão. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio o nosso amigo e irmão Gilmar Lopes e o nosso querido irmão Gaspar Cândido. Então, esses dois luminares que vêm agraciar o nosso diálogo, vai interagir para que você compreenda melhor, porque às vezes eu confundo mais do que explico, e a função dos dois é explicar mais aquilo que eu vou confundir. Então nós vamos começar um papo ou um diálogo acerca do autoconhecimento, ou seja, a anatomia do espírito. Agora eu passo a vez para Gilmar Lopes. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui, Gilmar. Bem, nós que agradecemos a oportunidade de poder estar aqui juntos, né? Nós do plano físico, plano espiritual, e todos realmente nessa jornada evolutiva de autoconhecimento e de autoiluminação. Bem, Sebastião Camargos, eu gostaria de iniciar o nosso papo hoje já com o primeiro tema, diretamente no primeiro tema, anatomia do espírito. Do que se constitui o espírito? Antes eu pensava que sabia alguma coisa acerca dessa anatomia, até encontrarmos nas obras de Joana de Ângeles que o psiquismo humano tem a idade do universo. Aí eu já fiquei um pouco confuso. E ainda com Joana de Ângeles, que o cérebro humano já tem mais de 500 milhões de anos. E ainda nós estamos só exercitando a inteligência para usar esse cérebro na condução desse psiquismo humano há mais de 200 mil anos. E ainda já estamos com 10 mil anos na era da razão e parece que ainda não aprendemos direito a pensar, a raciocinar, até duvidar e indagar, como recomendava Kardec. Mas conforme as informações anteriores do próprio espírito Joana de Ângeles, ela fala que o espírito em si mesmo é constituído de todas as suas vivências. Agora deixamos o telespectador mensurar aí, se ela estiver falando só de um universo, aquele que o Big Bang de vez em quando menciona, ele teria de 13 a 15 bilhões de anos. Então, em tese, o espírito seria a síntese de todas as suas vivências nessas imensuráveis situações. E depois, ainda ela fala que ele se expressa através do eu superior, para enfrentar no eu individual, com o auxílio do eu pessoal, as experiências das personalidades já vivenciadas, tendo como laboratório a mente, como veículo de expressão o perispírito, e como veículo de materialização o corpo físico. Então nós vamos tentar trilhar aqui ou entender essas diversas facetas em primeiro lugar, depois nós vamos minuciando para facilitar a compreensão. Eu gostaria uma dúvida que sempre a gente vê na abordagem espírita sobre perispírito, né, e mente. Como conciliar perispírito e mente num entendimento comum e acessível? Eu ficaria com as informações de Allan Kardec quando nós enxergamos nas obras da codificação, nas obras bases, principalmente em O Livro dos Médiuns, na Gênese, que o perispírito é o veículo de expressão da mente. E a mente é o instrumento por meio do qual a consciência se expressa. Então, para ficar só com os elementos que Kardec citou na época, ficaríamos com a consciência, o espírito, a totalidade, expressando-se por meio da mente, atuando no perispírito e este, por sua vez, no corpo biológico.
o perispírito em si, ele se compõe por diversas camadas. Ele liga o corpo físico ao espírito, certo? Então ele atua dimensionalmente com variações. A mente também, ela possui as suas subdivisões. Essas subdivisões da mente, como subconsciente, inconsciente, retratam, vamos dizer assim, o perispírito em outras dimensões? O perispírito existe em incontáveis dimensões, a mente também está. Eu poderia dizer que a parte mais que nós chamamos de universo mental superior é o que nós chamamos o corpo causal. Eu prefiro falar esse bloco onde o mental e o emocional superior se encontram, o corpo causal, mas a serviço da consciência no sentido global. A mente em plano menor a serviço da personalidade, eu falaria o mental e o emocional inferior. Esses dois universos estão mais para o subconsciente e o outro para o superconsciente. E nós vemos que em plano menor, o cérebro físico é uma mente em miniatura. Assim como cada sistema, cada órgão, cada célula tem uma mente em plano menor, para que todos esses universos possam interagir. No perispírito, cada centro de força, como já dizia Eurípides Barçanufo, é um Deus na condução daquele centro de força. Nós poderíamos chamar de subdivisões desse universo mental em cada centro, o qual controla cada camada do perispírito onde se encontra. Então nós vemos essas várias facetas do perispírito e ainda poderíamos lembrar de Kardec, duplo, laços, porque ele no momento ele chamou de a mente ou a consciência, a alma encarnada, o corpo físico e os laços que os unem. Porque nós sabemos que no mínimo tem um laço perispiritual que liga a alma encarnada ao corpo físico e essa alma que é uma faceta, uma fração do espírito ao espírito. Então esse perispírito que liga a alma ao espírito é o que nós chamamos de padrão, que ele nunca perde, vai perpetuando, vai sutilizando até uma completa fusão. Agora o perispírito que liga a alma ao corpo é o que nós chamamos de perispírito transitório. Ela constrói na velocidade de um relâmpago, conforme está na questão 187 do Livro dos Espíritos, com as energias do meio, onde vai reencarnar, do fluido universal de cada orbe, mas no ato da desencarnação, logo após esse chamado duplo etérico, um elemento que está antes do corpo, composto de princípios vitais, e outro na mesma dimensão do corpo, que Allan Kardec chamou de matéria inerte, que hoje conhecemos como fluido vital, no qual o próprio corpo físico está mergulhado, segundo Joana de Ângeles. Certo. Você disse que o espírito é uma síntese de tudo quanto o universo, no qual nós o conhecemos, esse universo do Big Bang para cá, de 13 a 15 bilhões de anos, é uma síntese de tudo que esse universo experimentou e vivenciou até agora, correto? Baseado nesse fato, essas energias vigorantes no universo, como o fluido cósmico, parte daí a origem do espírito? Exatamente. Quando nós lembramos ainda, só que o telespectador possa mensurar com mais algumas informações, Joana narra que o corpo biológico já tem mais ou menos 3 bilhões e 800 milhões de anos. Então, se nós percebermos, a partir da questão 22 do Livro dos Espíritos, o espírito tem a sua origem no psiquismo divino, nós podemos chamar também de éter cósmico, até certo ponto, fluido cósmico. Dali ele emerge, já eu acredito, com a experiência de imensuráveis situações, que não cabe o caso agora mencionar, mas desse psiquismo divino é que destaca-se o espírito como o princípio inteligente do universo. E conforme vemos na questão 613 do Livro dos Espíritos, ali nós já temos essa ideia do que seria esse espírito individualizado. Porque no momento Kardec fala, ou questiona, para ser mais exato, se o espírito seria uma porção de princípios inteligentes individualizados. Só que na questão 23 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que é o espírito, ou o que é o espírito,
o princípio inteligente do universo. E mais na frente ele já mostra, já sinaliza que o espírito, individualidade ou individualizado, seria uma porção de princípios inteligentes do universo. Foi por isso que ele coloca na questão 25a, entre parênteses, que naquele momento ele estava falando do princípio inteligente do universo como o espírito, mas não como a individualidade, como a sua origem e não como a sua destinação. E na questão 76, agora, espírito individualizado e não mais de princípio inteligente. Uma questão que a gente sempre observa no meio social, uma dificuldade das pessoas se sentirem como espíritos. A gente vê que realmente o leigo, ou mesmo muitos que, como espíritas e outros de religiões, ou mesmo de doutrinas esotéricas, tem uma dificuldade dessa interiorização, desse conceito, dessa vivência realmente, e se sentir como espíritos. Parece que a maioria das pessoas vivem daqui para fora e não daqui para dentro, certo? Dentro desse conceito de espírito, dessa anatomia do espírito, como que a gente pode levar ao telespectador essa vivência do espírito, como ele pode se identificar como espírito aqui na vida? Porque às vezes a própria turbulência da mente deixa isso muito confuso. Sempre a gente fala que às vezes os pensamentos são aqueles que já estão constituídos em nós. Qualquer ato do pensamento é do espírito, ou pode ser da mente, ou quando é um e quando é outro. Nós poderíamos dizer em sentido profundo, o espírito mesmo ele não pensa, ele intui. Quem pensa é a alma, com auxílio da mente e também com a ajuda do que chamamos de mecanismo racional, com a inteligência, com a memória, com a imaginação, com a criatividade. Mas nós poderíamos recuar um pouquinho no tempo e lembrar de Zoroastro, mais ou menos 8.000 anos atrás. Nós estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou o hinduísmo, mais ou menos 6.000 anos, onde eles narram que nós trazemos em nós um amigo oculto que desconhecemos. Ou até como Paulo de Tarso no cristianismo. Somos um eu interior e um eu exterior. E lembrando também de Jesus, que estamos à beira do poço morrendo de sede. E depois, se passarmos para Allan Kardec, onde ele fala na obra A Gênese, ou melhor, anota a mensagem do Espírito Kahneman, psicografada por Camille Flammarion naquele momento, o homem é um pequeno mundo, o que está aqui encarnado, cujo diretor é o Espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. E eu pergunto a você, antes de continuarmos, na maioria das vezes, quem nos conduz é o corpo, quando na realidade ele deveria ser o princípio dirigido. E o homem, que segundo Joana de Ângeles, é um conjunto de experiências que vai formar o caráter da personalidade, parece que também não está conduzindo o corpo adequadamente, porque na maioria das vezes é ele que o conduz. E nós vemos ainda outras situações, como Albert Einstein falando que o corpo, o indivíduo, a espécie, ou falando da espécie humana, a começar pela forma, que é um conjunto de vibrações, que átomos, moléculas, tecidos, etc., necessitando de canalização disciplinadora, segundo Joana, de modo a tornar todo esse corpo, transformar todo esse universo em sentimentos. E se nós percebermos agora o cidadão comum ou o indivíduo comum, na maioria das vezes ele nem sabe nem o que significa o pensamento. Ele confunde o pensamento com matéria mental, porque um é o potencial, outro é a matéria-prima. Confunde às vezes a mente com o pensamento. A mente é o laboratório, não é a matéria-prima e nem é o potencial. Eu, o espírito, por meio da mente, vou conversar com a alma e bastaríamos ler a questão 89A do Livro dos Espíritos para entender isso. Onde a alma está, o pensamento está. Ou onde o espírito está, poderíamos dizer, porque naquele momento estava querendo dizer espírito. Onde o espírito está, o pensamento está. Então é ele que, segundo Miramês, Joana de Ângeles e vários outros autores, mais ou menos assim, quando eu expresso um desejo, esse desejo acorda uma emoção que eu quero construir, aprimorar ou exercitar. Essa emoção acorda a vontade.
A vontade aciona o pensamento e o pensamento gera as ideias, palavras e ações. Vamos tentar facilitar agora com uma outra angulação. Joana de Ângeles fala que a vontade está a serviço da consciência profunda, do espírito, a serviço também da alma. Ela faz a ponte, a médium, ou o papel da médium entre a alma e o espírito. Então a vontade, em tese, a alma aciona para buscar na consciência, e a consciência, por meio da intuição, faz chegar à mente um pensamento, que é uma expressão da sua essência. Esse pensamento vai transformar-se em ideias, em palavras, ou nós podemos dizer, em matéria-prima, ou elementos para nutrir o universo psicofísico, ou hormônios, ou elementos para gerenciar. Então é nesse momento que nós percebemos em Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 76, que o pensamento expressando a consciência em forma de inteligência é o que a gente chama de espírito encarnado em nosso corpo. Então, a cada pensamento, dos mais de 95 mil que elaboramos a cada 24 horas, nós estamos trazendo algum tipo de conteúdo para reparar um equívoco, aperfeiçoar uma experiência ou a aquisição de uma experiência nova. Do espírito ao corpo físico, o perispírito como esse laço que une, né, ele, nos seus diversos corpos de manifestação, que variam dimensionalmente, ele traz consigo, vamos dizer, as qualidades de cada dimensão da qual ele interpenetra, se assim posso me expressar. Eu, no plano físico, posso obter um conteúdo de uma dimensão superior, a qual a minha consciência ainda não está focada nela? Exatamente. E há pouco tempo a ciência flagra 4 fótons em 4 dimensões separadamente. E ao mesmo tempo eles percebem que o fóton da dimensão 1 estava tendo um caso amoroso com o da dimensão 3. Ou esse da terceira dimensão com outros, mas depois eles perceberam que o da segunda dimensão também estava relacionando com o da quarta. E foram olhando e perceberam que cada um deles relacionava-se com os demais. Então, no mínimo ali um fóton estava vivendo 4 experiências em 4 dimensões diferentes. Então, quando vemos Joana de Ângeles na obra Vida, Desafios e Soluções, narrar que todas as criaturas, todos nós somos seres multidimensionais. E vemos no centro de forças esse chamado buraco de minhocas no espírito. As portas dimensionais entre uma dimensão consciencial e outra. Nós vemos o centro coronário como a sede da consciência em si, elemento esse mais gerenciado pela intuição e pela vontade em sentido profundo. Depois, desse universo para chegar na alma encarnada, porque o universo mental que nós falamos já está mais para a alma encarnada do que para a consciência, porque ela age por intuição, nós vemos agora o centro frontal. Aqui já não está mais aquele exercício da vontade consciente, nem da intuição, mas sim agora da inteligência, da razão em si, da memória e etc. E nós vemos que em plano menor, agora no outro estado dimensional e vibracional, o centro laríngeo já a serviço dos desejos, já em plano mais próximo do mundo material. Um pouco mais abaixo, o centro cardíaco já na área ou no universo das emoções. Mais denso ou na dimensão mais adensada, o centro gástrico já trabalhando as almas instintivas ou os instintos em si, ou a energia mais instintiva que nós chamamos da área dos automatismos, mais ligado ao subconsciente. Um pouquinho mais baixo, nós chamamos de o centro vital, ou a alma vital, que na visão de Kardec já estaria subdividida em quantas partes fossem os órgãos do corpo, gerenciando cada situação em particular. E um pouco mais adensado na área genésica, trabalhando a energia sexual, a energia criadora, o centro genésico, e ainda agora conectando estes no espírito com toda a natureza, o centro que nós chamamos, eu prefiro chamar de centro kundalínico, nós falamos de energia kundalini, ou centro base, esse nos ligando às forças da natureza que nós chamamos de elementais.
Então nós trazemos uma proposta do centro coronário até o centro genésico de trabalho, que depois nós podemos minuciar, e depois interagimos com a natureza, abrindo espaços para que outros seres participem conosco da nossa experiência, e começamos uma construção em conjunto dessa proposta que veio da consciência para a personalidade até chegar ao corpo físico, e agora nós vamos levar essa moçada do corpo físico até transformar-se em parte integrante da nossa consciência também. O espírito, ele é um multiverso e se constitui dimensionalmente por dimensões variadas, e logicamente a gente vai como que preenchendo com experiências, convivências, todos esses corpos que nós possuímos. Correto até aí? Tudo bem, Exatamente. Né? Daí em diante, eu posso ter emoções aqui, sentimentos, pensamentos, ações, palavras, que com o tempo e com as repetições tornam-se hábitos, condicionamentos, né? E isso daí vai, de certa forma, mudando a nossa personalidade, o nosso modo de ser, de se expressar nesse plano ao qual nós estamos aqui ligados materialmente. E depois disso, Sebastião, eu gostaria de saber de você uma coisa. O espírito, ele se constitui de uma miríade de outras vidas menores. São os nossos irmãos que estão conosco nessa jornada evolutiva. Esse convite que a gente faz desses irmãos parte por diversas formas, mas o espírito, como ele comanda tudo isso? Como ele direciona esses irmãos, né? As células do corpo, os átomos, as moléculas que nos constituem, mediante todo esse mecanismo interdimensional? Nós poderíamos só lembrar a questão 540 do Livro dos Espíritos e a 560 que já nos daria. Então nós poderíamos lembrar só a questão 540 e a questão 560 do Livro dos Espíritos, que já nos dariam quase que uma perfeita visão, né, desse multiverso. Então os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedecem os fenômenos físicos, mais tarde vão comandar e dirigir os fenômenos físicos. Mais tarde ainda vão comandar e dirigir os fenômenos morais. E se entendermos que os fenômenos físicos fosse o corpo físico, para comandar o corpo físico, no mínimo vão ter que ser perispírito. E se entendermos que o ser moral é a inteligência, para comandar a inteligência eles precisam ser consciências. E se olharmos na questão 560, onde vamos aprender isto? Que primeiro nós vamos fazer parte da matéria tangível e depois da matéria quintessenciada, que já vai compondo o perispírito rumo ao universo mental, depois ao universo consciencial. E na questão 560 narra que todos nós, não deixou ninguém fora, vamos passar por todas as experiências do universo, não ficou nenhuma fora também, e aprender gradativamente em todas as partes, não ficou nenhuma dimensão fora. A presidir todas as coisas, não disse mais obedecer, disse presidir, estar no comando. Então o espírito, quando ele está agindo numa consciência atômica, como consciência geradora, né, mantenedora e promotora desse átomo, ela já foi todos os universos anteriores. Todos os elementos que você possa imaginar do mundo subatômico, esta consciência, espírito, individualizando-se através das experiências e a somatização de princípios inteligentes, compondo essas experiências e estados conscienciais. Então, para gerir a consciência de um átomo, antes ela já foi todas as partículas menores. E agora, para estar na gerência de uma molécula sanguínea, que tem mais ou menos 10 mil átomos, no mínimo, esta consciência já experienciou nesses 10 mil átomos e sabe de cor e salteado a presidir todos eles, para formar a consciência molecular. E agora, como consciência molecular, no mínimo ela vai passar pelas 280 milhões de moléculas diferenciadas que compõem uma célula, embora parecidas, mas cada uma tem uma função diferenciada. E essa célula agora, como consciência, que vai participar de consciências maiores,
para fazer parte de um agrupamento de tecidos, ela vai obedecer, em primeiro plano, à consciência que gerencia esses tecidos, mas já traz todo o seu universo de operários, de construtores, né, para auxiliá-la. E após experienciar com demais células, elas vão compor juntos uma consciência maior que nós chamamos de tecidos, que mais tarde vão compor os órgãos, consciências mais amplas, que vão compor os sistemas, até chegar ao ser do corpo, que é o nosso universo biológico. Mais tarde, essas consciências orgânicas, inteligências orgânicas, vão transformar-se nos instintos, que já são os embriões da inteligência e dos sentimentos, que vão formar com seu processo evolutivo a consciência gerenciadora disto. Então, o espírito, como sendo uma síntese de incontáveis personalidades, nós vimos palidamente a formação do corpo biológico e o início do perispírito somente. Agora você imagina a quantidade de vidas, de personalidades, subpersonalidades, dimensões perispirituais, mentais, emocionais, biológicas, que só no corpo biológico nós já estamos mapeando e estudando há alguns anos, mais de 380 dimensões. Agora imagine o perispírito em relação ao corpo físico, já que cada átomo componente desse perispírito aprendeu todas as lições das mais de 300 dimensões do corpo físico e nas incontáveis consciências que componentes desse. Porque antes imaginávamos que o corpo físico era constituído de 100 trilhões de células. Agora ficamos sabendo que os 100 trilhões de células só formam 30% da sua massa. O resto são vírus, bactérias, micro-organismos, etc. Então, o universo perispiritual já passou por todas as experiências até atingir o universo biológico. O universo mental, por todos os estágios e dimensões do universo perispiritual. A alma encarnada que estaria no comando dessa mente é só uma das incontáveis personalidades que vai compor esse Cristo, esse Deus interno, que é onipotente, onisciente, onipresente em seu universo de ação. Na doutrina espírita, comumente se fala muito em mônada, centelha divina. É o mesmo espírito? É o mesmo que espírito? O mesmo que espírito com E minúsculo na origem. Então nós chamamos às vezes de mônada, átomo primordial ou átomo primitivo, fascículo de luz ou princípio inteligente do universo. Tudo nós colocamos no livro como sinônimos. Então esses elementos que tiveram a sua origem no psiquismo divino. Então a partir dali, eles vão somatizando experiências e unindo-se como consciências germinal ou em gestação, porque o próprio Leon Denis fala isso, né? Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, que seria o Espírito. O livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Então, nessas metamorfoses, nessa gestação da consciência, esse Espírito, princípio inteligente, é que vai compor, quando se une dois ou mais, o que nós chamamos de matéria elementar ou a consciência elemental em origem. Mais tarde, pela união, experiência, metamorfose e especialização dessas unidades, compõe-se a energia universal. Mais tarde, a matéria mental, o mundo subatômico, a bioenergia, os princípios vitais, depois a formação dos átomos físicos e o início do reino mineral, depois vegetal, até chegar onde chegamos. Bem, voltando um pouquinho atrás, Sebastião, igual eu te disse, pelo que a gente percebe no meio social, uma dificuldade realmente do ser se sentir como espírito, né? Talvez uma questão cultural que tem sido passado, e a gente crê que esse despertar de consciência está se dando a partir dessa fase transitiva do planeta. Logicamente para muitos, né, para outros começaram antes, cada um a seu tempo. Particularmente eu observo que o espírito em si, quando ele foca a sua atenção, ele parece que se manifesta com vontade, com determinação e mais diretamente, né? Noutros aspectos, quando o ser está vivendo as reminiscências do passado dentro da sua mente, ou as preocupações do futuro, a gente nota o que parece que o espírito está meio que posto de lado, se assim posso me expressar, né? É isto mesmo? A vontade direcionada, a atenção, o foco consciencial
façam que nosso espírito esteja mais presente e atuante? Vamos lembrar de Buda e depois, mais tarde, de Sócrates. Buda, o ensinamento dele, segundo o que narra uma pequena história falando dos discípulos de Buda e uns discípulos de outro mestre, que ao encontrar os de Buda pergunta: o que o seu mestre ensina? Ele ensina que quando nós andamos, nós andamos. Quando nós comemos, nós comemos. Quando nós dormimos, nós dormimos. Eles ficaram quase que uma chacota, né? Porque só isso, né? Um mestre tão falado. Pois é, quando nós estamos alimentando, nós estamos ali presente, em espírito e em verdade. Porque o ato de alimentar, segundo Buda, mesmo naquela época, ele já sabia que era um ato de trazer elementos que nós chamamos de espíritos em plano menor para fazer parte do nosso espírito, que é uma consciência maior. E assim, quando dormimos, porque nós vamos desdobrar do corpo físico e interagir com incontáveis realidades, e nós precisaríamos estar atento naquilo que estamos fazendo. Ou quando andamos, que é um contato com a natureza, e não é só um movimento do corpo, mas no ato de inspirar e expirar, já estará ali um mecanismo de uma infinidade de vidas que entram, uma infinidade de vidas que saem, e eu preciso estar atento e selecionando o que entra, quem sai, pelo modo de pensar, de sentir e de agir. E quando Sócrates fala: onde está o nosso pensamento, aí estamos nós. Onde estou, aí está o pensamento. Então, se eu estou centrado na atenção, ou a minha atenção naquilo que pretendo construir, é como se eu estivesse ali, como nós falamos no popular, de corpo, de mente, de alma, de espírito. Mas se o meu corpo está numa situação e a minha mente está em outro lugar, eu estou ali comendo. Os meus olhos estão ali no aparelho de TV. Nada contra o aparelho de TV. Às vezes eu não consigo ficar neutro diante do que passa em frente do aparelho. No automatismo eu estou mastigando. A minha atenção, que deveria estar gerando as enzimas para orientar os alimentos e focado na saúde que eu almejo, com a presença desse energismo vindo de incontáveis realidades para auxiliar-me como mão de obra especializada, como matéria-prima, eu estou alheio. E eu não percebo que é o meu pensamento, as minhas emoções naquele momento que vai selecionar, especializar, enriquecer os alimentos que entram em meu universo. Porque a maioria deles, ou todos eles, são síntese de que todos os seres pensaram, sentiram, falaram e agiram no ato. Desde o início do plantio, a escolha da terra, mesmo no pensamento, o plantio, o cultivo, a colheita, o transporte, a manipulação. Está ali um universo de vidas, de seres vibracionais que precisam daquele momento da minha atenção, de um diálogo, vamos dizer assim, o que eu pretendo fazer com eles no meu universo. Eu poderia dizer o que eles estão pensando a respeito da minha pessoa, porque eu estou ali alheio, ou se eu estou atento, eles vão já ter uma primeira impressão de mim, porque naquele momento, a depender de como me encontro, os elementos nobres que deveriam fazer parte do meu universo, a maioria já são expulsos porque não condiz com o meu campo vibracional. E aqueles mais densos que vão entrar, talvez vão ser transformados em venenos. Por isso, quanto mais atenção eu der naquilo que estou fazendo, e é um pequeno trecho que nós colocamos no final da introdução, antes de começar o início do capítulo. Mais ou menos assim. O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Quer dizer, se eu não sei por que como, a coisa já complica. A experiência é vida, atuando em todas as dimensões. Então agora eu percebo que experiências são seres vivos. E ainda mais, vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. E mais ainda, a razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. E vai seguindo até a gente transformar-se no Evangelho vivo. Então, quanto mais eu conheço do ato que eu estou fazendo, mais presente eu vou estar. Quanto menos sei daquilo que eu estou fazendo, mais alheio eu vou estar da situação. E nesse contexto, a consciência que participa, certo? Ela pode muito bem melhor elaborar aquilo que nós ingerimos,
né? Trazer essas microvidas, por assim dizer, essas microconsciências ao nosso universo pessoal e melhor realizar com eles as funções, né, que as leis do universo instituem para cada um de nós. Eu queria que você definisse bem claramente o que é a consciência. E eu ficaria para explicar a consciência com dois mestres. Um deles, vamos falar assim, a metade da informação, que é a pergunta, Allan Kardec. E a resposta, o Espírito da Verdade. Mas como ele também faz parte desta consciência que nós chamamos de Espírito da Verdade, ele fica também com parte da resposta. Quando ele questiona na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, mais ou menos assim, segundo as traduções. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. Parece que aquilo satisfez ali no momento. Mas uma coisa que ficou meio confusa é o restante da resposta, que normalmente diverge muito dependendo das traduções. Então, experiências essas que nem sempre são possíveis tomar essas boas resoluções como homem. Porque agora eu vou me ligar se é um outro ser que não é o meu próprio ser, que Allan Kardec chamou de o ser do corpo. E nós vemos que mais tarde, na Revista Espírita de 1864, no mês de junho, no artigo chamado O Sono do Espírito, ele volta à baila querendo entender essa consciência. E ele fala da experiência do Dr. Calais, que naquele momento estava comunicando, porque ele próprio, como espírito, não estava entendendo o que estava acontecendo. Fala, fui médico durante a minha encarnação, então, e agia diferente dos meus colegas, porque eu buscava a cura dos meus pacientes, ou a causa da cura deles, no ser moral. Quer dizer, se ele transformasse ou modificasse o seu comportamento moral, ele curava-se fisicamente. Mas ele desencarna e segue atendendo os pacientes que buscavam agora não mais a cura do corpo, mas a cura da alma, na velocidade do pensamento. E eu até fico pensando que velocidade seria essa. Porque Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, ela narra que viajou do planeta Terra ao planeta Júpiter, Marte, Saturno, em alguns segundos. Aí eu fico imaginando o Dr. Calais atendendo seus pacientes, a quantidade. Mas o mais que chama mais atenção não é isso. De repente, com certeza, por ser a cada um conforme as obras, ele sai do corpo perispiritual e se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. E ele questiona-os, e quando a resposta veio, ele percebe que estava respondendo para ele próprio. Então aquilo Kardec chamou de consciência, quer dizer, o todo que estava na retaguarda. E ele, a consciência atuante. Nós chamamos aquele lá de superconsciência algumas vezes, e esse aqui de o consciente. E ali o restante da consciência. Mas Hernani Guimarães Andrade, na obra O Psiquântico, parece que tem uma definição que clareia também um pouco mais. Ele fala que o termo chamado consciência, nós podemos usá-lo para definir o todo. Todas as experiências somadas nós chamamos de consciência. E o que essa consciência já consegue fazer na ação ou na dimensão que se propõe é o que nós chamamos de inteligência. Então a consciência se expressa por meio da inteligência em forma de pensamento ou em forma de pensamento, e a partir da mente usa-se a inteligência intelectiva para expressar a nossa criatividade. A inteligência emotiva para relacionar-se harmonicamente com todos os seres. E a inteligência espiritual para ter o comportamento ético nesses relacionamentos. Não sei se compliquei mais ou se... A inteligência, em seus diversos aspectos, como você colocou, ela se desenvolve, ela se aprimora, né? O meio dela se desenvolver seria tornar-se mais abrangente pelas vivências e experiências. À medida que ela se torna mais abrangente, né, por mais vivências e experiências, ela passa a acionar, por assim dizer, vivenciar as energias de uma determinada dimensão que até então não eram vividas por aquele ser, correto? Ele passa a ter afinidade com uma determinada dimensão, né? Os potenciais dessa dimensão vão se desdobrar à medida que a consciência, que a inteligência, enfim, se torne mais abrangente, mais ampla. Vamos também lembrar Allan Kardec em duas obras, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27.
a Gênesis no capítulo 11, o item 11. No capítulo 27, ele narra que se nos predispormos a essa mudança, Deus nos forneceria as inspirações por meio dos seus agentes, quer dizer, a orientação. E na obra A Gênese, ele fala que é o Espírito, segundo a sua inteligência, que vai talhar os novos veículos de expressão e etc. Então, quanto mais a personalidade usa a sua inteligência de forma criativa nesta dimensão, mais profunda ela vai entrando nesses estados dimensionais do espírito, da consciência global e trazendo novas aptidões ou mecanismo de expansão daquilo que estamos exercitando por aqui. Eu coloquei no livro mais ou menos assim, segundo as orientações de Leon Denis e outros companheiros espirituais. Então, quanto mais nobre o pensamento, quanto mais extensos os benefícios que nós queremos causar com esse pensamento que vai gestar as ideias, que vai ser semeadas como palavras e depois sedimentadas com as nossas atitudes, é o que vai nos dar o direito de mergulhar nesta inteligência e consciência que já somos, para que ela possa expressar-se mais abrangente, enriquecendo a consciência e inteligência que já está sendo exercitada, ou quanto mais eu busco conhecimentos no cenário em que me encontro para enriquecer a inteligência, e agora eu lembro de Joana de Ângeles, a partir da obra Vida Feliz, as boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Nós sabemos que as boas leituras enriquecem também a inteligência que está na mente, porque segundo a inteligência que tenho é que eu vou acionar a própria mente. Porque não adianta imaginar uma coisa que eu quero, um corpo saudável, isso ou aquilo, né, Gaspar? Se eu não tenho inteligência, como diz o nosso amigo, irmão e professor de medicina e cientista, mais de 40 anos dando aula de medicina, desde a veterinária à psicologia, fala, se eu não sei o que faz uma célula do fígado, o que eu vou dizer para ela se o fígado está com problema? Então eu preciso pelo menos essa inteligência, a predisposição de estudar um pouquinho de anatomia ou de fisiologia, se eu quero começar um processo de autocura. Pelo menos para que eu possa visualizar o que seria a conduta de um corpo saudável. E ainda estudar um pouquinho sobre os alimentos que vão compor esse corpo, que vai nutri-lo daqui para frente, porque se eu souber o que eles sabem fazer, no caso de uma cenoura, uma batatinha ou qualquer realidade que eu almejo trazer para dentro do meu universo, vai facilitar a compreensão de tudo isso. Agora, quanto mais inteligência eu tenho da situação, mais fácil se torna a ação em si. Quanto menos inteligência eu tenho, eu vou dar um exemplo que ocorre muito no nosso meio, que é transferir a nossa oportunidade de orar. Nós pensamos que é possível fazer isso. E Joana fala que quando transferimos a oportunidade da oração, que é nossa, nós não recebemos os benefícios que a consciência cósmica nos envia. Quem recebe é quem orou. Por nossa vez, nós vamos receber os estímulos de quem estava orando por nós, para que a gente possa se mexer, o desejo de mudança, de transformação, mas não vai receber pronto. Não tem como. Não tem como eu orar, ou seja, eu fazer alguma coisa, já te entregar pronta e você não fazer nada. Então, esse mecanismo de estudo, filosofia, que a doutrina nos propõe, que é a compreensão da situação através do pensar, do raciocinar, do duvidar, do indagar, que nós chamamos da busca. Agora, o estudo mais aprofundado é o que nós chamamos de ciência. É colocar a mão na massa e ver como que esse estudo teórico, essa informação se dá na prática. E depois de aferirmos a veracidade disso, agora o comportamento, a moral, o Evangelho do Cristo em espírito e em verdade. Irmão Gaspar. Essa última explicação sua foi muito boa, mas eu fico com uma dúvidazinha aqui para mim, na matéria, aonde que a matéria vive por si. Porque quando o espírito desliga da matéria, a matéria, só com o princípio vital, ela não consegue continuar, né? Qual que é o próximo passo desse pessoal que habitou a matéria? Qual que é o próximo passo dela
entre a matéria e o perispírito. Então vamos fazer ainda melhor, vamos complicar um pouquinho a coisa, já que ele sabe bastante, né? Isso, Gemar, ele fica escondendo o ouro. Mas vamos lá. Vamos ver os 3 estados da matéria e ao mesmo tempo do espírito, já que tudo é espírito, não é isso? Nós vimos que o próprio espírito, o princípio inteligente, é que vai compor a matéria num dado momento e depois ele vai transformar-se em matéria psi para transformar-se numa outra realidade. Então nós vemos o chamado duplo etérico, uma de suas camadas vibracionais é o que nós chamamos de princípios vitais. É o elemento que André Luiz Miramês chamou de antimatéria. Então os átomos aquém ou antes do hidrogênio simples. Então essa matéria, princípio vital, que nós chamamos também de éter físico ou de energia nêutron, é que vai compor os prótons e depois parte desse transformar nos elétrons. Surge aí a matéria tangível agora. Antes, a matéria antes dos átomos físicos, do hidrogênio simples, e agora, que nós chamamos também de fluidos, o universo dos fluidos, e ali é um estado mais denso, porque antes já viera do mundo subatômico, da bioenergia, da matéria mental, da energia universal, até remontar à origem do princípio inteligente. Agora está aqui no universo físico, desde o reino mineral ao reino humano. E a partir do momento que essa energia atinge, no nosso caso, para falar do perispírito, do corpo humano ou do reino humano ou humanizado, nós vemos que a energia que compõe o corpo físico, os átomos físicos, as consciências orgânicas, as inteligências orgânicas, elas vão transitando por todos os estágios do corpo físico. Por exemplo, do sistema digestivo ao especializar-se desde o que nós chamamos de o reto até o paladar. Depois elas adentram no que nós chamamos de sistema respiratório. Mais tarde, no que nós chamamos de sistema circulatório. Um pouco mais no sistema linfático. Mais tarde ainda no sistema endocrínico ou endócrino. E depois no sistema nervoso. Quando chega no ápice do sistema nervoso, segundo André Luiz, dessa química puramente orgânica começa a química espiritual. A partir daí, esse átomo físico, essa consciência orgânica, essa inteligência orgânica transforma-se em instintos. É onde começam os átomos psi. E esses átomos psi vão eternizando-se na forma. E eles por si são as consciências dos átomos físicos. Enquanto os átomos físicos, considerados matéria, não conseguem sobreviver sozinho, esses já conseguem ter experiências mesmo sem o contato com esses de cá, em matérias de outros estados vibracionais e dimensionais. Então, o átomo, a partir que nós chamamos do que nós falamos físico, dissociável, transitório, ao que nós chamamos da matéria, né, que pode medir, que pode pesar, etc, etc, mas o que morre na forma. E a partir do átomo psi, as formas vão se eternizando porque elas vão compor o espírito, a individualidade e não mais o princípio inteligente e esse universo, matéria tangível, visível e etc. Do grego, consciência, contra ciência, o ser humano falou consciência, entende por outra coisa. Exato. É ter consciência. Mas ter consciência, explica para nós, até onde o espírito vai pegar as suas responsabilidades. Não ter a consciência com alguma coisa, mas com o consciência do grego. Separar uma da outra. Então vamos separar. Então nós vemos aqui com os mineirinhos aqui, Zé Mulato e Cassiano, aqui das nossas Minas Gerais, ele fala que ser feliz é coisa muito fácil. O difícil é ter consciência. Então ser consciente é uma coisa. Ou ter consciência é outra coisa. Então quando nós falamos dessa matéria que obedece aos fenômenos físicos, ela está sendo regida por uma consciência que já foi fenômenos físicos.
quando nós animamos a matéria física, nós não temos consciência do que somos. Nós estamos obedecendo e normalmente quem obedece, ele não quer saber como funciona o carro, ele não quer saber como funciona nada, ele quer usar o produto. E eu conheço motoristas que são mecânicos. Então esses são motoristas conscientes. E não só conhecem as leis, respeitam-nas. Porque tem uns que têm noções das leis, mas não respeitam. E nós também vemos outros motoristas que não só dirigem, têm consciência, pode consertar, mas não temem em dirigir ou ceder o seu veículo a um outro ser se ele está por perto. E é o que acontece conosco nisso que você está falando. Se eu tenho consciência do que sou espírito, eu entro com facilidade no seu universo, mesmo você estando no umbral. E sei que eu não vou ser prejudicado por estar com você. E você mesmo entrando no meu universo, que era o que Jesus permitia que você entrasse no dele, ou ele no seu. Porque ele sabia que nós somos parte dele e ele, ao mesmo tempo, a nossa própria consciência. Ou, no mínimo, Jesus é o Cristo que norteia, ou ilumina e norteia a nossa própria consciência. Então, quando nós vemos essa realidade em nós como Cristos ou deuses da nossa própria realidade, se eu tenho conhecimento ou consciência que o pensamento é uma expressão desta consciência que sabe o porquê está pensando, eu não sou mais um ser que vai, aleatório, um barco à deriva ou que vai ao sabor do vento. Então eu sei porque eu escolhi pensar dessa forma, eu sei que as minhas emoções, os meus sentimentos vão fecundar aquilo que estou pensando, eu sei que a palavra é um mecanismo onde eu vou levar, por meio da verbalização, estados de alma para organizar o universo físico de alguém, a alma encarnada, que é uma fração do espírito, ou a iluminação dessa outra consciência que ainda não tem consciência de si mesma. Então, consciência é o que Joana falou quando ela sintetiza na obra O Ser Consciente, o próprio livro já diz o nome, falando que o espírito, que é a síntese de tudo que já vivenciou, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Esse é o ser que a gente chama de o ser consciente. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Se nós acreditamos que somos o espírito encarnado e não temos essa condição, na realidade não somos ainda ou não conhecemos o espírito na sua totalidade, mas sim, às vezes, o nosso corpo físico, palidamente, parte do nosso perispírito, às vezes noções da mente e pouquíssimo da alma encarnada de nós mesmos, que deveríamos estar na gerência consciente de tudo isso. Porque na hora da alimentação, às vezes o corpo é que manda em mim, mas eu não sou a consciência condutora desse corpo. Eu deveria saber os valores nutricionais do chuchu que eu estou comendo, da batatinha que eu acabei de cozinhar, o quanto tempo ela vai durar, o que ela vai fazer no meu corpo. Então, quer dizer, quanto mais consciência eu tenho daquilo que estou fazendo, mais fácil a coisa se torna. Porque nós temos o depoimento de uma jovem, a nossa irmã Diana, de Curitiba, em uma semana, porque ela estava acima do peso, conversando com seu corpo, conforme nós estudamos e conversamos, estivemos lá um fim de semana com eles, com o nosso grupo de lá, ela já promoveu, não expulsou, 6 quilos em uma semana, que isso é muito para alguns, mas ela sabia o porquê agora estava fazendo, e não só isso, falou, o meu corpo não aceita mais a quantidade que eu comia, porque ela determinou uma quantidade, uma velocidade na mastigação, a transformação desses elementos em medicamentos e várias coisas que nós estamos falando com ela e demos um CDzinho de exercício de visualizações. Então agora ela sabia a resistência do corpo que ela gostaria, o peso ideal, a agilidade, a beleza até a silhueta, onde ela iria usar aquele corpo, a maneira saudável, digna, responsável de cada ato e atitude, porque não é só ter um corpo saudável, um corpo belo, mas e sim o que eu vou fazer com esse corpo. A consciência. A consciência daquilo que eu pretendo. Agora, só querer é fácil. Aí eu transfiro a oportunidade, ou melhor, a responsabilidade para os outros, né? Porque eu quero
estar saudável. Aí você é médico, eu vou lá e pago você e quero comprar a saúde e o problema é teu. Se você não me curar, eu vou sair por aí defamando você. Mas eu não quero fazer a minha parte nem quando você recomenda que eu devo tomar o medicamento e andar em contato com a natureza para que o medicamento faça efeito. Ter a higiene, a alimentação balanceada e adequada para que o remédio possa auxiliar. Que o remédio vai fazer uma parte mínima, que na realidade são bloqueadores ou estimuladores. Na realidade, o comportamento consciente é que nos cura de fato, e não o remédio em si. E a medicina, os cientistas já sabem disso. Perfeito. Fica... Perfeito. Pode. Te cortando. O cordão de prata que prende o espírito ao corpo, o perispírito é da quinta essência. Eu queria saber do Sebastião Camargo como essa quinta essência não pode ser visível ao olho nu do homem e qual o cordão do perispírito que prende o espírito no magnético. Entendeu? Eu entendi. Então vamos lá. Para começo, dependendo dos meus valores morais, não só eu vejo o corpo, o interior do corpo, a energia, princípio vital antes do corpo, o fluido vital no qual o corpo está mergulhado, a energia vital que já faz parte da quarta essência, indo para a quinta essência, que é o modelo organizador desse corpo, e etc, etc. Então o laço que liga a alma encarnada, que é uma fração do espírito, no corpo físico, é o chamado cordão de prata. O laço que liga a alma encarnada ao espírito, à consciência, é o que nós chamamos de cordão de ouro. Só que o que hoje é considerado o cordão de prata, que está sendo construído com os princípios vitais, fluido vital, e vai transformar-se em energia vital, enquanto o princípio vital, o fluido vital, praticamente dissocia o seu estado consciencial quando o corpo biológico morre, a parte que nós chamamos de energia vital já vai acompanhando para transformar-se do cordão de prata em cordão de ouro para o futuro. Porque tudo cresce, tudo evolui. Por isso é que eles falam que tem o douradas luzes e saferinas luzes. Exato. Na verdade, esses cordões são só simbólicos e didáticos, porque são incontáveis tons e matizes, desde as camadas mais densas do corpo até as mais sutis do perispírito. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 24, quando nós percebemos que Kardec anota que o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Quer dizer, todos os estados conscienciais do perispírito, assim como Joana de Ângeles também menciona, não só na obra Autodescobrimento, mas em outras, que todo o universo biológico vai evoluir até transcender a forma física. Quer dizer, vai para outra dimensão, que é o que nós conhecemos como perispírito. E esse perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é o estado do espírito puro. E nós percebemos também na obra A Gênese, no Livro dos Médiuns, que o espírito, ou melhor, o perispírito é a alma evoluindo. E depois com Leon Denis, na obra Depois da Morte, os mesmos caracteres que a alma vai galgando através dos reinos, ao passar pelos minerais, pelos vegetais, pelo animal e etc., o perispírito também está angariando esse potencial. Então você vê fatalmente que o corpo físico de hoje vai ser o perispírito de amanhã, o perispírito de hoje vai ser a alma de amanhã, a alma de hoje vai ser a mente de amanhã, a mente de hoje vai ser o eu superior, o Cristo interno de mais tarde, e a fusão desses Cristos, o Espírito imortal, o Deus interno, ou o ser imortal que somos. Quero agradecer a presença tua nesse programa, aqui na TV Mundo Maior, Gaspar Cândido, e a você, Gilmar Lopes. Uma alegria imensa podê-los ter aqui nesse papo agradável. O Espiritismo é um manancial de informações que não tem fim, mas espero você, a sua audiência, as tuas vibrações, o teu carinho, o teu amor, para nos fortalecer durante a semana, para que nós possamos expandir as nossas ideias. E enquanto isso, pense, estude, raciocine, experimente tudo isso que falamos e voltamos a semana que vem para continuarmos o nosso bate-papo.
Até lá e um grande abraço.